Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Cristo. Bom estarmos juntos aqui novamente, diante do nosso Deus, nesse tempo para orarmos, para começar a nossa manhã diante da presença do nosso Deus, em busca, em clamor, em adoração a Ele, juntos como corpo de Cristo, como família de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já entrou aqui e por aqueles também que vão chegar e já vão entrando. E eu quero convidar você para nós começarmos esse tempo orando, inaugurando esse dia lindo que o Senhor nos deu para viver, em oração, em gratidão ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos porque dormimos, descansamos e o Senhor cuidou de cada um de nós, de cada um dos teus filhos. Louvado seja o teu nome, porque os anjos do Senhor estiveram a nosso serviço e a serviço da nossa casa, nos guardando e nos protegendo. Obrigada porque acordamos com vida, com saúde diante do Senhor, Pai. E também quero te agradecer, pois o Senhor tem colocado esse desejo no coração de cada um dos teus filhos, de estar te buscando em oração. É até o seu próprio espírito que gera isso em cada um dos teus filhos. Eu te louvo, Pai. Nós viemos pedir a direção do Senhor, a direção do Teu Espírito Santo para esse tempo de oração, para esse tempo de meditação na Tua palavra, para esse tempo de busca. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor aumente a fome pela Tua presença, aumente a sede pelo Teu Espírito Santo nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós não somos nada sem Ti. E Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Nós queremos Te exaltar nessa manhã, queremos celebrar o teu nome, queremos te agradecer pela tão grande salvação que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã, no nascer do sol, sobre a vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Jesus, pois tu és o sol da justiça. A justiça de Deus tem repousado sobre nós por meio do teu sacrifício na cruz, por meio do teu sangue derramado. Nós temos tido vitória completa, temos tido libertação, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos declarar mais uma vez, Deus, que todo o poder, toda a honra e toda a glória pertencem a Ti, Jesus. A Ti, Senhor Deus, todo o poder, toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, soberano, amado das nossas almas, desejado das nossas almas. Nós precisamos de Ti. Vem com a Tua graça, Senhor Deus, vem com a Tua palavra, com o poder da Tua palavra, cortando, Senhor Deus, como diz a Tua palavra ali em Hebreus, como uma espada de dois gumes, vem em nós, cortando até a divisão da alma e do espírito, Senhor Deus, trazendo clareza e discernimento para cada um de nós sobre as nossas vidas, sobre o tempo que estamos vivendo, sobre os teus propósitos, os teus desígnios para a nossa vida e para a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, pedimos o serviço dos anjos aqui nessa reunião de oração, Pai. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, nas nossas casas, na casa de cada um dos meus irmãos, aqui na minha casa também. Abençoa aqueles que estão a caminho do seu trabalho, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Guarda também aqueles que estão na sua casa se preparando para o dia de trabalho, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos esteja se enchendo da tua presença para manifestar a tua glória onde eles estiverem e onde eles pisarem neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero convidar você a meditar juntamente comigo no texto que fala da mulher sunamita, a mulher de Sunem. E ele se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 37. Não sei se você está com a sua Bíblia, se você deseja ler. É um texto um pouquinho grande, mas ele é muito interessante. Só um instantinho que eu estou tentando acessar o chat aqui e não estou conseguindo.
Eu não estou conseguindo acessar o chat para ver se alguém escreveu alguma coisa, se tem algum pedido de oração. Assim, agora consegui. Pronto. Então nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo 37, que diz assim: Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. E o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: Leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: Não faz mal. Então, ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: Vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: Por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Então eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: Cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir na cama, se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: Chame a sunamita. Ele a chamou.
Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Amém. Glória a Deus por esse texto, pela palavra do Senhor santa e preciosa. Esse texto fala muito ao meu coração, ele é muito tremendo, fala sobre a posição e a postura de fé dessa mulher. O profeta ele sempre passava pela cidade de Sunem. E essa mulher era uma mulher de destaque, que fala uma mulher importante, entre as mulheres dessa cidade, e ela sempre demonstrava honra, generosidade, cuidado com esse profeta do Senhor. Isso significava que ela acreditava, né, que ele realmente era um homem de Deus. E os profetas, eles eram os grandes representantes do Senhor naquele tempo. O profeta representava o Senhor, representava a presença de Deus. Então, quando ela emite essa honra, esse cuidado, né, esse amor para com o profeta, ela está revelando o coração dela, um coração de temor ao Senhor, de amor a Deus e de desejo de conhecer a Deus, de conhecer as suas palavras, de ter a presença de Deus. Porque o Senhor se revelava por meio dos seus profetas naquele tempo. E sempre que Eliseu passava por aquela cidade, ele sabia que ele receberia ali cuidado, ele seria alimentado na casa daquela mulher. Isso é muito lindo. Nós vemos ali uma mulher que temia Deus, que amava a presença de Deus e que ela procurava sempre trazer essa presença para dentro do seu lar. Porque quando ela faz um pão e ela convida aquele profeta para estar na casa dela, ela diz assim: eu quero a presença de Deus dentro do meu lar. Ela não esperava que o profeta passasse lá ou que o seu marido fosse convidar o profeta para passar ali. Ela mesma tomava a iniciativa, ela teve uma proatividade de buscar essa presença do profeta, que representava a presença de Deus dentro do seu lar. E eu fico pensando nas nossas vidas, sabe? Que cada um de nós tenhamos essa proatividade de buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente entra num lugar de murmuração e crítica, onde a gente fala assim: ah, mas o meu cônjuge, ou a minha cônjuge, ou o meu filho, ou o meu pai não busca a Deus, não faz o culto doméstico, ou então não busca essa cura que nós estamos precisando. Mas ao invés de nós transferirmos para o outro essa responsabilidade, ou ficarmos gastando o nosso tempo em murmuração e maledicência, nós precisamos nos levantar. Você e eu precisamos nos levantar como essa mulher sunamita, preparar esse pão, esse lugar, sabe, de buscar essa presença e trazer essa presença para nossa casa. Você já teve a experiência de entrar num lar que você entra e você sente paz naquela casa, naquele lar? E você percebe assim, essa casa é uma casa que tem presença de Deus. Esse lar, essa casa é um lugar onde Deus ele é adorado, onde Deus tem prazer de estar. E ali você sente paz, prazer de estar naquele lugar, porque aquele lugar é um lugar onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é querido, onde ele é exaltado, onde ele está com frequência naqueles corações e naquelas vidas, sabe? Então, que nós sejamos como essa mulher sunamita. E Deus deu a ela um discernimento sobre quem era Eliseu. Deus abriu o entendimento dela, mostrando, e ela não reteve esse entendimento para ela mesma. Ela partilhou esse entendimento com o seu marido, com o seu amor, com aquela pessoa que ela amava e com quem ela dividia a sua vida, para que eles estivessem unidos no mesmo propósito, no mesmo entendimento, no mesmo pensamento, porque uma casa dividida não subsiste. Então, se Deus tem dado a você discernimento, entendimento sobre verdades espirituais, sobre a necessidade de buscá-lo, se Deus tem te dado algum entendimento e algum discernimento dentro da sua palavra, não retenha, partilhe isso com os seus, com a sua casa, com a sua família, com aqueles que estão com você dentro do mesmo teto,
Partilha esse entendimento, partilha essa presença, partilha essa palavra, sabe, com aqueles que estão ao seu redor, assim como essa mulher fez. Ela chamou o seu marido, chamou ele e falou aquilo que Deus havia dado a ela de compreensão, de entendimento. Eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Então vamos fazer um quarto para ele, um lugar para ele na nossa casa. E ali ela convidou o seu marido para que eles se esforçassem preparando um ambiente para ter a presença do profeta. Ela chamou seu marido para que eles investissem seu tempo, seus recursos em preparar um ambiente propício para a presença de Deus que acompanhava o profeta Eliseu. Aí mais uma vez eu vejo também o Senhor falando comigo e com você, para que nós possamos empreender tempo, recurso, esforço, oração, intercessão, para que nós preparemos esse ambiente, esse lugar de adoração, onde o Senhor, a presença de Deus vem e pode ficar, sabe? Ah, mas eu não sinto a presença de Deus na minha vida, na minha casa. Mas nós precisamos preparar esse ambiente, empreender o nosso esforço, a nossa atenção, a nossa dedicação em preparar esse ambiente para receber, para ter a presença de Deus, para atrair a presença de Deus com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua adoração, com a sua devoção à palavra de Deus. Então, a vida da Sunamita também nos inspira nesse sentido, em partilhar com os nossos, com os seus, esse entendimento que ela recebeu do alto sobre quem era o profeta e sobre o que ele representava. Ela demonstra também a sua submissão quando ela fez o pedido ao seu esposo. Ela não tomou essa decisão sozinha, ela se submeteu ao seu marido e foi comunicar com ele sobre a ideia que ela teve, né? O versículo se inicia com o pedido dela e depois com as ideias que ela teve de, de decorar o ambiente. As mulheres são assim, né? A gente quer decorar os ambientes, preparar. E nós vimos aqui que ela pensou em coisas que eram essenciais. Pensou numa cama para o descanso. Pensou numa mesa e numa cadeira para o alimento. E pensou ali num castiçal que provia as condições ideais para não tropeçar no escuro. E aqui eu penso em coisas que nós precisamos na nossa vida também. Nós precisamos de descanso, precisamos do alimento espiritual, dia após dia, da presença, da busca ali na palavra e na oração. Precisamos de descansar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, aprender a descansar no Senhor, que nós muitas vezes temos dificuldade de descansar no Senhor. Às vezes a gente começa muito bem descansando em Deus, mas daqui a pouco a gente já está aflito, ansioso, preocupado, achando que tudo é na força do nosso braço. E que o Senhor nos conduza a esse lugar de descanso nele, de busca desse alimento espiritual, como você está aqui, buscando nas primícias da sua manhã a presença do Senhor, buscando também na sua palavra essa presença, esse alimento para a sua alma e essa luz para que nós não caiamos na tentação. A luz da palavra de Deus, né? A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos caminhando num lugar escuro, muito escuro, se nós não tivermos uma lâmpada iluminando os nossos pés, nós podemos cair em qualquer buraco, podemos passar por qualquer perigo, mas quando nós temos uma lâmpada, mesmo que não esteja iluminando os nossos olhos, se ela estiver iluminando os nossos pés, nós conseguimos andar em segurança e não tropeçar e não cair nas tentações que o inimigo das nossas almas prepara para cada um de nós, porque ele sabe quais são os nossos pontos fracos, sabe qual é o nosso muro baixo, aonde cada um tem suas dificuldades. Nós somos tentados exatamente nas nossas dificuldades, né? Cada um tem uma, e é nessa área que o inimigo das nossas almas tenta. Mas a luz
da palavra de Deus, ela vem iluminar os nossos pés, para que nós não caiamos nessas tentações. E o Senhor também nos adverte na sua palavra, para que nós estejamos sempre vigilantes e em oração, para nós não cairmos nessas tentações preparadas pelo inimigo das nossas almas para cada um de nós, mas para que nós possamos andar em segurança na presença dele. E nós vemos que desde o início ela estava atenta e estava submissa à liderança de Deus por meio do profeta. Ela chama e ele chama a mulher e ela prontamente se coloca diante dele. Nós vemos que o profeta Eliseu manda Geazi, que era o seu servo, chamá-la, e ela vem prontamente para estar diante do profeta. Isso também esse texto é um texto riquíssimo, tem tantos detalhes, e aqui nós vemos que ela estava atenta ao chamado do Senhor. E eu fico me perguntando, será que nós estamos atentos ao chamado de Deus, assim como a mulher de Sunem, essa mulher sunamita estava atenta ao chamado do Senhor por meio da vida do seu profeta? Deus nos chama. E será que nós não estamos distraídos, olhando para outras coisas, ouvindo outras vozes, ou, ou parados, achando que dá para esperar, que nós estejamos atentos, como a mulher de Sunem estava? O profeta chamou através do seu servo. Muitas vezes Deus usa os seus servos para nos chamar. Assim como o profeta Eliseu usou a vida do seu servo Geazi para chamar aquela mulher, muitas vezes Deus usa os seus filhos e as suas filhas para falar com você. Deus usa homens e mulheres de Deus para liberar palavras, para ir ao seu encontro, para falar ao seu coração, ou usa canções, ou usa a mensagem que está sendo pregada na sua igreja no domingo para falar contigo. E será que você e eu estamos indo prontamente à presença de Deus em resposta à palavra que Ele tem falado conosco? Ou será que nós temos achado que dá para esperar, que pode ser daqui a pouco? Ou será que nós estamos distraídos desse chamado, dessa convocação do céu? Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos e, e prontamente obedientes à convocação e ao chamado do céu para aquilo que Ele tem para falar. Porque se nós não obedecermos ao chamado do Senhor, nós não vamos poder ouvir aquele direcionamento que tem específico para você no céu. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós em específico. Existem pessoas que vão ouvir a sua voz, existem coisas que são próprias para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família, para o seu negócio. Então Deus vai entregar isso a você. Então que nós precisamos ouvir esse chamado do céu. Quando Ele chama Débora, Mel, Raquel, João, e quando nós ouvirmos o chamado do céu, nós precisamos atender prontamente, pois existe um recado, existe uma palavra, existe uma bênção reservada nessa palavra específica que Deus deseja falar com você. E essa mulher, ela foi abençoada, ela recebeu uma palavra linda, uma palavra profética. E ela teve medo. Quando ela recebeu essa palavra profética, ela teve medo. Ela teve medo de sofrer por não acontecer. Porque quando ela disse, não minta para mim, a gente percebe que ela desejava muito ter um filho, mas que ela tinha medo. Medo de sofrer por não acontecer aquilo que o coração dela tanto desejava. Faltou fé para ela. Mas o fato é que Deus sempre cumpre o que Ele diz. Deus é fiel àquilo que Ele mesmo diz. Deus é fiel às suas próprias palavras. Ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel às suas palavras e se Ele prometeu, Ele ia cumprir, como de fato Ele cumpriu. Agora, quantas vezes nós temos medo quando nós recebemos uma palavra do alto? Às vezes uma palavra de avanço, uma palavra de fé, que é para nós ousarmos, pisar no mar e o mar vai se abrir. Quantas vezes nós temos medos? Quantas vezes você e eu temos medo? Mas o medo é inerente à nossa natureza humana. A gente vai ter medo mesmo.
Só que a coragem, ela existe para sobrepor o medo. E essa coragem, ela vem da nossa dependência no Espírito Santo de Deus. A coragem não vem pelo que nós somos ou pelo que temos, mas pela dependência do Espírito Santo. Eu me lembro agora daquele texto das mulheres, quando foram ver Jesus no sepulcro e elas receberam ali uma missão dos anjos para poder anunciar que Jesus havia ressuscitado, e a Bíblia fala que elas tiveram medo. Todas as vezes que o Senhor nos chama para e nos convoca para alguma missão, seja ela pequena, média, grande, não importa, quando vem uma missão do Senhor, nós temos medo. Nós não sabemos se vai dar certo, se não vai dar certo, se a gente vai conseguir, se a gente não vai conseguir, mas ao mesmo tempo, elas foram tomadas lá naquela situação do sepulcro de grande alegria. E elas foram com medo mesmo. E aqui, essa mulher de Sunem, ela teve medo, medo de sofrer por não acontecer, por não se cumprir essa palavra. E eu oro para que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Esse amor e essa confiança que você tem no Senhor lance fora o medo. E o Senhor sabe aquilo que Ele tem falado para cada um dos seus filhos, aquilo que Ele tem falado para você. Você sabe aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, que muitas vezes Ele tem confirmado. Eu sempre peço a Deus uma confirmação quando Ele fala algo, eu falo: Senhor, por favor, não se entristeça comigo, mas confirma mais uma vez essa palavra. E às vezes o Senhor tem falado com você, tem te confirmado, e o seu coração tem sentido medo, como essa mulher de Sunem, como as mulheres no sepulcro, mas que, apesar do medo, você prossiga em obediência, porque no caminho da obediência o seu coração vai ser tomado de alegria e fé para avançar naquilo que o Senhor tem te comissionado, tem te ordenado para fazer, seja nos seus negócios, seja no seu lar, que é o seu primeiro chamado, seja no seu ministério, em nome de Jesus. E Deus, ele é fiel, ele promete e ele cumpre o que ele diz. Essa mulher, ela foi abençoada, essa família, não só essa mulher. Deus usou a vida dessa mulher para trazer uma bênção de posteridade para sua casa. Essa família, esse nome desse homem, ele ia terminar ali, porque, pelo visto, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. Então, o nome daquele homem ia acabar. Mas ela, pela sua devoção e pela sua busca, trouxe essa presença de Deus para dentro da sua casa, trouxe essa bênção para ela, para o seu marido, para a sua casa. E eles receberam o dom de gerar filhos, o dom da posteridade, da continuidade dessa família, da continuidade desse nome. E ela não havia pedido nada, mas pela sua vida, pelo seu posicionamento, pela sua busca, pela honra que ela tinha, pela presença de Deus e pelo homem de Deus, ela foi abençoada. E ela trouxe essa bênção para o seu lar. Então, isso me fala muito. E muitas vezes, tem situações que nós pedimos ao Senhor, como a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, porque o que pede recebe, o que busca encontra. Tem situações em que nós pedimos ao Senhor, e tem situações em que o seu posicionamento, a sua vida, ela vai falar e ela vai mover o coração de Deus ao seu favor. Então, que você não tarde em se posicionar diante do Senhor, em honra a Deus, em busca da presença de Deus, em fidelidade, em obediência aos seus direcionamentos e às suas ordens, e isso move o coração de Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado, Deus não despreza, Deus vê cada coisa que você faz, às vezes no silêncio do seu quarto, às vezes na sua casa, a honra que você tem dado ao Senhor, à sua família, a maneira como você tem conduzido os seus negócios, o seu ministério, as suas horas de oração, as madrugadas que você levanta para orar. Deus está vendo tudo. Todos os impostos que você paga, mesmo achando todos eles injustos. Deus tem visto cada coisa dessa, e o seu posicionamento de andar em honra e fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas, o Senhor está vendo.
e ele honra. Isso move o coração do pai. E não sou eu que estou dizendo, nós vemos aqui na palavra de Deus, porque essa mulher de Sunem, ela não pediu absolutamente nada, mas o céu se voltou para ela, a partir do posicionamento de honra e de busca e de amor pela presença de Deus, representado pela presença do profeta. E depois nós vimos que ela foi visitada pela dor da doença e pela dor da morte repentina do seu filho. Nós não sabemos o que houve na vida daquele menino. O texto não detalha, mas o fato é que ela foi visitada, primeiro por uma situação de doença. Ele teve uma dor de cabeça e ele falou, ai. Ai, para mim significa dor. E quando a dor acomete a vida do seu filho, acomete o coração do seu pai, acomete o coração da sua mãe, acomete a família. Então, talvez esse ai tenha acometido a sua vida, esse ai tenha acometido a sua família, essa dor tenha te visitado, seja uma dor física, por alguma doença nos ossos, na cabeça, na pele, nos pulmões, ou esse ai possa ter acometido uma dor na alma, seja pela tristeza, da depressão, da ansiedade, da orfandade, do medo, ou essa dor tenha acometido alguma questão nos seus negócios, perdas, injúria, perseguição, traição. Eu não sei qual foi o ai que acometeu a sua vida, mas nós vemos aqui na vida da mulher de Sunem que ela foi acometida por grande dor. E muitas vezes só Deus sabe as lágrimas que você tem derramado diante do Senhor, os ais que você tem colocado diante do seu Pai, as dores que tem acometido a sua vida ou a sua casa, o luto, a perda, como nós vemos que depois da dor da doença, ali do desespero, porque eu fico imaginando as horas que aquela mulher ficou com aquele filho nos braços antes dele morrer, aquilo que passou na mente e no coração dela, a dor de ver o seu filho ali em agonia, em sofrimento, em doença, e depois a dor do luto e da perda. Mas vemos também que, mediante essa situação tão difícil, tão dolorosa, ela não ficou perdendo tempo ali, lamentando a morte do seu filho. E nem mesmo ela se deu por vencida, sabe, mandando preparar o corpo do seu filho, porque ela poderia ali ter tomado as devidas providências esperadas diante da doença e da morte, ter mandado comunicar ao seu marido, mandado preparar o corpo do seu filho, mas não. Essa mulher, nós vemos desde o início do texto, que ela era uma mulher que tinha fé. Ela tinha fé para ela e tinha fé para sua casa. E nós vemos que muitas vezes aqueles que estão ao seu redor não têm a fé que precisam. Mas você está aqui nessa manhã, e em todas as manhãs, com seu coração cheio de fé, porque você reconhece que precisa do Senhor. Assim como a mulher sunamita, ela tinha fé para ela, tinha fé para o seu filho, fé para o seu marido, ela tinha fé pelos seus. Você também. O Senhor tem te chamado, tem te levantado como alguém de fé, que tem fé para você e para os seus. E que essa fé vai incendiar a sua casa, em nome de Jesus. E ela não se deu por vencida, preparando o corpo do seu filho. Ela colocou o filho dela no lugar onde ela acreditava que ele deveria estar. Ela posicionou o corpo do seu filho aonde? Na cama do profeta. Hoje nós podemos dizer que ela estava colocando o seu filho nas mãos de Deus. Era como se ela estivesse falando assim: eu vou colocar o meu filho nas mãos de Deus. Eu não vou colocar ele numa cova, eu vou colocar ele nas mãos do Senhor. Porque se Deus me deu, Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer pela vida do meu filho. E ela não. É muito interessante que eu vejo aqui que ela governou sobre a sua alma. Pelo Espírito de Deus, ela foi capaz de governar os seus próprios sentimentos. Porque quantas vezes a nossa alma, ela vem nos dominar, ela vem nos governar.
A nossa alma vem nos desequilibrar, de maneira que a gente não consegue dar um passo em direção a Deus ou em direção à resolução do nosso problema. A nossa alma, ela é, como eu posso dizer, ela tem uma voz própria. Nós vimos que lá nos Salmos, quantas vezes Davi precisou dar ordem à sua própria alma. Não é verdade? Exulte, ó minha alma, ao Senhor. Ele estava dando uma ordem no imperativo para a sua própria alma exultar a Deus. Ou seja, nós vimos que a alma de Davi não queria exultar a Deus, mas ele precisou ordenar os seus sentimentos que exultassem ao Senhor. Porque não são todos os dias que a gente quer confiar no Senhor ou que a gente quer ter fé de que Deus vai intervir na nossa história, trazer a cura, trazer a restauração, trazer a solução. E nós vimos aqui que essa mulher, provavelmente a alma dela queria dominá-la. Diante da morte de um filho, o que a gente quer fazer? A gente quer chorar. A gente quer se desesperar. Essa é a verdade da minha vida, da minha alma, da nossa alma. Eu não posso negar isso, que nós somos limitados e que a nossa alma muitas vezes quer se desesperar diante de uma situação difícil. A nossa testa já franze, o nosso coração já bate acelerado. Mas nós vimos aqui que essa mulher, ela governou sobre os seus próprios sentimentos. Ela colocou a alma dela no lugar devido. E ela não se desequilibrou, mas ela fez aquilo que ela acreditava, aquilo que o Senhor estava direcionando ela a fazer. Ela estava certa de que o mesmo Deus que havia dado aquele filho para ela também tinha o poder de ressuscitar aquele filho através das mãos do mesmo instrumento que Deus usou para dar. Ela foi atrás do mesmo instrumento, do mesmo homem de Deus que havia sido usado para a vida, para o sopro de vida. Ela foi buscar esse mesmo homem que representava a presença de Deus para ajudá-la nesse momento de dor, nesse momento de nesse momento de dificuldade. Então, nesse momento de dor e de dificuldade, aonde você tem ido buscar o socorro? Nesse momento de dor e dificuldade, como a sua alma tem feito com você? Será que a sua alma tem te dominado? Ou será que o Espírito de Deus tem ajudado você a governar a sua alma? Como você tem agido diante dos ais e das dores da sua vida? Eu não teria essa mesma coragem que essa mulher teve, sinceramente. Eu não sei, eu acho que eu não teria. Mas ela era uma mulher sábia, era uma mulher cheia de fé, que governou a sua alma na força do Senhor e não na força do seu próprio braço. Então ela botou o filho nas mãos de Deus, fechou a porta, saiu e foi ao encontro do seu esposo. Irmãos, com licença, o meu filho está chorando, aqui o meu bebê está chorando. Alguém pode fazer uma oração? Irmã Cíntia, você pode orar um pouquinho que eu vou ali buscar o meu bebê, que meu marido saiu para trabalhar, e daqui a pouco nós continuamos aqui na palavra? Irmã Se Cíntia? a Cintia não puder, a Ingrid pode. Ah, pastora Cleusa Registrada está aí. amanhã, tudo bem? Oi, Ingrid, pastora. oi, minha amada, pode ir tranquila. Tá Ingrid, bom. você pode? Aí Posso depois sim, a Cleusa. Cíntia ora, sem problema algum. Posso sim. Fique à vontade, pode cuidar do pequeno. Aí quando der certo, você só sinaliza aqui pra gente, viu, Tátila? Deus te abençoe. Ingrid, Amém, Cleusinha. Pai, nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, primeiro começando a te agradecer por esse dia, te agradecer por essa palavra, te agradecer, Pai, por tu, a essa hora da manhã, receber as nossas primícias. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, tu tome a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Pai, que tu possa examinar, Senhor, os nossos corações. Porque tu, Senhor, tu tens o poder de sondar, Senhor, a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas emoções, Pai. Pai, aquela mulher naquele dia, ela foi tomada de uma força, Pai, de uma força sobrenatural, de uma força que fez ela não chorar pelo filho, de não sofrer do luto,
mas dela ir na porta daquele que tinha o poder de resolver, Pai. E eu quero te pedir, Pai, tu conheces, Senhor, as 29 pessoas que aqui se encontram, Pai. Tu sabes o que cada uma precisa, tu sabes a necessidade de cada um, o que cada um precisa de cura. Pai, aquele filho daquela mulher, além da cura, ele precisava de ser voltar à vida, Pai. Pai, se tem alguém aqui que tem algo em sua vida, Pai, que precisa de cura, que precisa de ressurreição, Pai, em algo na sua vida, se for cura, Pai, nas suas emoções, se for cura, Pai, nos seus sentimentos, se for cura, Senhor, na vida espiritual, na sua carne, Pai, nós estamos nesse momento, Pai, agora como aquela mulher, Pai, olhando, Pai, talvez por problema, Senhor, na nossa vida, mas decidindo bater na porta daquele que tem o poder de curar. Pai, talvez para o mundo, quantos aqui que falam que vai tudo bem, mas nós sabemos realmente como está a nossa vida. Mas nós queremos te rogar, ó Espírito Santo de Deus, nos conduz às verdades que tu tens sobre a nossa vida, assim como aquela mulher, a verdade que existia sobre a vida dela era uma verdade de cura, era uma verdade de libertação, não era uma verdade de luto, não era uma verdade de tristeza, mas era uma verdade de cura. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de cada um aqui e nos conduz, Pai, a essa verdade, as verdades escondidas em Ti, as verdades de cura sobre a nossa vida. Pai, se tem algo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que se tem algo em alguém hoje, Pai, que talvez foi um diagnóstico que aceitou, se foi algo, uma situação também que aceitou, que não está mais contestando, que pode, porque a pessoa, às vezes, nós podemos saber que tu tens esse poder de curar. Mas se nós apenas aceitarmos, Pai, não batermos a porta, de não clamarmos, o milagre não vai acontecer. Mas nós estamos aqui a clamar, a te pedir, Paizinho, em nome de Jesus, sonda, Pai. Sonda, pois tu nos conhece. Pai, sonda-nos, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Coloco diante de ti, Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre os justos e os teus ouvidos atentos ao seu clamor. Por isso nós clamamos, Pai. Nós clamamos agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos cura, Pai. Pai, nos cura, Pai, sobre qualquer diagnóstico médico. Nos cura, Pai, sobre qualquer situação, Pai, que muitas das vezes, Senhor, está perdido, mas para ti não há impossível, Pai. Pai, assim como o salmista declarou naquele dia, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os temores, ó Senhor. Quantas das vezes, Pai, que a cura que nós precisamos faz com que, por nós não alcançarmos, faz o nosso coração temer, Pai. Se tem alguém aqui com um diagnóstico, Pai, que muitas das vezes faz o coração tremer, temer, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, que precisa dessa cura, mas o seu coração se contraste, nós buscamos a Ti nesse momento, Pai. Ilumina, Pai, em nome de Jesus, o nosso caminho, os nossos caminhos, Pai, para que Tu possa cada vez mais, Senhor, nos dar o discernimento de entender que é possível haver a cura, é possível haver um milagre sobre as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que em nós haja, Senhor, nesse dia, que o nosso rosto brilhe com alegria, Pai, que a esperança, Pai, esteja sobre a nossa vida, a esperança, Pai, de que mesmo havendo um diagnóstico, havendo uma situação, Pai, que não faz com que nós possamos enxergar a cura, mas, Senhor, através da esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória, Pai, e Cristo em nós, Senhor, a tua alegria é a nossa força, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, viver isso, Pai, que nenhuma vergonha, que nenhuma confusão, porque muitas das vezes é isso que diagnósticos vêm trazer sobre a nossa vida, confusão, Pai. Aquela mulher não se deixou ser guiada pela confusão, a confusão mental de viver a dor do luto, a vergonha de ter que falar para as pessoas que o seu filho morreu. Por que vergonha? Porque ela não tinha, pai, ela não tinha filho, ela teve aquela experiência tão linda, mas tu foi com aquela mulher. E por isso eu oro em nome de Jesus que cada um aqui seja tocado, Pai. Pai, visita em nome de Jesus a vida de cada um, Pai. Vai ao encontro da Silza, vai ao encontro da Cíntia, da Dani, da Edna, da Francela, Pai. Tu sabes o que cada um aqui precisa, qual é a área de cura que cada um precisa alcançar, Pai. Abre os olhos espirituais das tuas filhas para que possam enxergar, Pai, além como aquela mulher enxergou, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos hoje bater na tua porta, Pai, em unidade, clamando a Ti um milagre, Pai. Visita, Senhor, a Gabriela, a Gilvanda, Pai, a Cláudia, Senhor, a Graças Freitas, Pai. Tu sabes, Pai, onde elas precisam de cura, Pai. Pai, tu sabes, Pai. Aproveite e ore pela tua filha Gilvanda, Pai. Tu tens o poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, como aquele homem que deitou sobre aquela criança e houve um fôlego de vida diferente. Tu tens o poder de soprar, Senhor, sobre a Gilvanda, enquanto ela inspira e expira, Pai, o poder de entrar nas suas células, mudar as células da Gilvanda, mudar, Pai, o sistema imunológico dela, o sistema nervoso dela, o sistema digestivo dela, mudar, Senhor, de forma integral todo o corpo da Gilvanda, Pai, e colocar a tua filha curada por completo de todas as células cancerígenas, porque eu já declaro em nome de Jesus, Pai, cura sobre a vida da Gilvanda, cura sobre a vida da Gilvanda, porque para ti nada é impossível, Pai. O mesmo Abba que curou, que libertou aquela criança, ninguém nunca soube o que aquele jovem teve, Pai, mas nós sabemos de uma coisa e por isso que nós estamos orando hoje. Houve milagre dentro daquele quarto, Pai. Nós cremos que haverá milagre no quarto da Gilvanda, nós cremos que haverá milagre no quarto da Gláucia, nós cremos que haverá milagre, Pai, no quarto da Ayane, Pai, no quarto do pai da Ayane, Pai, eu oro agora pelo pai da Ayane, Pai, a tua filha onde me pediu oração, Pai, eu declaro cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. A Ayane está como aquela mulher, Pai, aquela mulher que estava com diagnóstico dentro da sua casa, mas ela está nessa sala de oração, Pai. Ela está nessa sala de oração como aquela mulher que bateu na porta do profeta, pedindo um milagre. Pai, nós cremos, ó Pai. A tua filha está lá do outro lado do mundo, Pai. O pai dela está aqui no Brasil, mas nós cremos que o mesmo Pai, que o mesmo Abba, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou aquela criança tem o poder de ir lá na casa do pai da Ayana, lá naquele estado, Senhor, e curar o teu filho por completo, Pai. Nós cremos no teu poder, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, o teu filho, Pai. Visita a Caroline, Pai. Eu oro em nome de Jesus pela vida da Caroline, Pai. Tu conheces a Caroline desde o ventre da mãe dela, Pai. Ah, Senhor, mesmo Deus que curou a mãe da Caroline, que testemunho forte de cura que a Caroline viveu, Pai, que a casa da Caroline viveu, Pai, eu oro em nome de Jesus, o mesmo Deus que curou a irmã Célia, Pai, diagnosticada pelos médicos, que talvez jamais seria sã, que jamais, Senhor, conseguiria, Senhor, voltar à sua mente, mas Tu renovou a mente da Célia, Pai, Pai, renova a mente da Caroline,
Caroline, Pai, eu oro em nome de Jesus. Tu que destruiu todas as fortalezas da mente da Célia, Pai, destrói todas as fortalezas da Caroline, Pai. Tu, Pai, que restaurou a mente da Célia por completo, não a fez ficar no manicômio, não a fez ficar, Senhor, pelo contrário, fez a dona Célia ser a mensageira do teu reino, de ganhar vidas para ti, através do que tu fizesses na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, destrói todas as fortalezas agora da mente da Carol, Pai. Entra com cura, com libertação agora, em nome de Jesus, sobre a vida da Carol, sobre tudo que leva o nome e o sobrenome da tua filha, Pai. Pai, eu coloco diante da tua presença, Pai, a Sirlene, a Eunice, a Nadime, Pai, as tuas filhas, Pai. Ó, Pai, tu conheces elas, Pai. Tu sabes o que elas precisam, Pai. Pai, tu conheces as tuas filhas, a cura que elas precisam. Pai, assim como tu curou o coração da Nadime para perdoar, Pai. Para perdoar aquele homem que ceifou a vida do seu pai, para curar, Pai, porque o perdão libertou a Nadime, Pai. Pai, em nome de Jesus, se tem algo que ainda a Nadime precisa ser curada, se tem algo, Pai, que a Sirlene precisa, que a Eunice precisa, ó, Espírito Santo, nesse momento, aviva, Pai, ministra, Pai, leva a cura, que aquele mesmo, eu tenho certeza, que a atmosfera daquele quarto, onde aquela criança, que aquele moço estava, mudou, Pai, de luto para vida, de enfermidade para cura, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que a atmosfera, desde a minha casa, a casa de cada um aqui, seja mudada, Pai, para que haja cura. Cura, cura, Pai, cura em nome de Jesus nessa noite, nessa manhã, que haja cura, que haja zoe, vida de Deus sobre a nossa vida, Pai. Coloco diante de ti, Pai, a Zahri, coloco diante de ti, Senhor, pastor Ivaldo, a Keliane, a Madalena, a Maria Fernanda, Pai, tu sabes o que cada um precisa, o que cada um precisa ser curado. Ó, Espírito Santo, eu oro agora para que tu vá, Senhor, trazendo cura. Talvez não é uma cura física, mas é uma cura nas suas emoções, é uma cura nos seus sentimentos. Vai arrancando, Pai, toda raiz de orfandade, toda raiz de abandono, toda raiz de rejeição. Vai trazendo cura nessa manhã, Pai. Trazendo, Pai, mudando a atmosfera. Os teus filhos, o Ivaldo e a Fernanda, eles estão lá no Rio, Pai. Tu sabes aonde a Madalena tá, onde a Zahri tá, Pai. Ó, Pai, olha para a Zahri, Pai. Cura as áreas da vida dela, o que ela precisa, Pai. A Zahri tem tanto desejo de fazer, assim como aquela mulher tinha, Pai. Tanto que aquela mulher fez um quartinho para receber, Senhor, os teus filhos. A Zahri tem tanto desejo em ti, Pai. Tanto desejo de ajudar. Mas eu te clamo, olha para minha irmã, Pai. Eu nunca a vi, mas tu me mostra o coração dela. Tu me mostra o quanto que a Zahri tem desejo de ajudar. Mas tem tantas áreas que ela precisa de cura. Labarabassúria, canta, labaná. Riamanassura, badassi, canta, lalalaxiria, labás. Zahri, enquanto eu oro por você, eu vejo o Espírito Santo entrando. Algo que o Senhor ministra muito forte ao meu espírito nessa manhã. É que você tem algo. Você tem aquele mesmo desejo, aquele desejo de ajudar o próximo. Aquele mesmo desejo que aquela mulher tinha, de ofertar o que tinha. Não é porque ela era muito rica o que ela tinha, era o coração dela que era puro. E a mesma coisa acontece com você. E da mesma forma, Zahri, que aquela mulher tinha algo nela. Deus curou o ventre daquela mulher. Mas tem algo em você também, Zahri, que precisa ser curado. E algo que o Espírito ministra muito forte para mim nessa manhã. É que algo em você está sendo curado agora, Zahri. Que por esses dias, ainda no mês de outubro, Zahri, você já vai ter sinais dessa cura visível em você, que vai ser tão forte
que vai transbordar em todos que estão na sua volta, de forma direta e indireta. E em nome de Jesus, receba a cura em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Visita a tua filha agora, Pai, que ela receba a cura que ela precisa, no que ela precisa. Mas como lá, Senhor, a tua palavra mesmo fala que todas as vezes, uma vez que nós somos guiados pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida, que em todas as áreas da vida da Zahri, Pai, tu possa entrar, curar e restaurar, Pai, para que o teu nome seja glorificado e que esse mês ainda, Pai, ela possa vir aqui no dia da quinta-feira dar o testemunho de cura, Pai, porque tu sabes o que a tua filha precisa de cura, mas eu tenho fé para declarar e profetizar cura sobre a vida da Zahri, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti a vida da Mel, a vida da Neide, Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Nel, da Cleusa, Pai. Nós já queremos Te agradecer pela cura da Cleusa, Pai, porque quantas das vezes que a Tua filha, Pai, chegava, Senhor, não conseguia nem respirar direito, Pai, tossia tanto, e Tu já tem curado, Pai, porque nessa sala que eu me encontro aqui, Pai, há meses atrás Tu falou para Cleusa, Pai, que a Tua filha falava que via os pulmões da Cleusa sendo curados, Senhor, que via os pulmões pretos sendo curados, Pai, e quando a Tua filha fala que não tem mais crise de asma, é o Teu poder, é o Teu agir, a Tua cura sobre a vida dela. Mas se tem algo que a Cleusa ainda precisa viver em Ti, se tem alguma cura, Pai, que ela precisa, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui a clamar pela Tua filha, Pai. Senhor, cura ela no que ela precisa, Pai. Coloco diante de Ti a Tua filha Olívia, Pai. Senhor, a Tua filha, Pai, que pastoreia, que cuida, que intercede. Senhor, mas antes dela ser pastora, dela ter o título, Pai, ela tem um título mais lindo de filha. A Tua filha, Olívia, Tu sabes o que ela precisa, na cura que ela precisa, por isso eu quero orar em nome de Jesus e declarar em nome de Jesus cura, Pai, cura sobre a vida da Tua filha, Pai. Eu coloco a Tua filha Rosana, Pai. Aquilo que a Rosana precisa ser curado, Pai. Ministra, Pai, cura sobre a vida dela, Pai. Cura sobre a vida, Senhor. E a casa da Rosana também, quantos que precisam, Pai. As séries, Pai. Coloca a Tua filha, Tu sabes que ela precisa de cura, Pai. Pai, olha para a Val, Pai. Tu sabes no que a Val precisa ser curado, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Val. Enquanto eu oro por você, eu vejo claramente. Talvez você, hoje nítido, talvez precise de uma cura física, mas algo que eu vejo muito forte, que o Espírito ele mostra, o Espírito Santo ele me mostra fortemente, Val, uma cura interna em você. Eu vejo e eu declaro em nome de Jesus essa cura sobre a sua vida, sobre as suas emoções, tem algo em você. Em nome de Jesus eu quero orar e eu quero profetizar sobre a sua amígdala, porque quando nós estudamos, nós entendemos que não é essa amígdala que muitas das vezes faz a nossa garganta inflamar, mas é a amígdala, uma parte do nosso cérebro, que ela é responsável por nós termos medo, por tantas emoções, mas eu quero declarar em nome de Jesus cura sobre a amígdala, cura sobre as suas emoções, cura sobre os seus sentimentos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a Tua filha e eu quero declarar um novo tempo de restauração nas emoções da Val. Tu sabes o que ela precisa ser curada. Talvez ela nem saiba, talvez está no inconsciente da Tua filha, mas eu quero declarar em nome de Jesus cura sobre ela, Pai. Quero colocar a minha vida também, Pai, e quero declarar cura. Cura, Pai, sobre o meu ventre. Cura, Pai, sobre o meu intestino, Pai. Cura sobre a minha pele, Pai. Cura, Pai, sobre o meu sistema, sobre todos os sistemas da minha carne, sobre todos os sistemas do meu corpo. Eu quero declarar cura sobre a minha casa também, Pai. Eu oro e eu coloco diante de Ti a Tátila, Pai, tudo que leva o nome e o sobrenome da Tua filha, Pai. Coloco também a Tua filha, Pai. Eu quero declarar
cura sobre a vida dela, Pai. Assim como tu a curou, Pai. Uma cura muito profunda, porque quando, Senhor, tu entende que nós perdoamos alguém que nos fez mal, alguém que nos feriu, Pai. Quantas, Pai? Quantas curas há em nós, Pai? Mas se tem algo, Pai, se a tua filha, ela precisa de cura em mais alguma coisa da vida dela, Pai, em nome de Jesus. Passa o bálsamo de Gileade sobre a vida dela, Pai. Passa na bachura, balabachúria, canta, labadalaçúria, canta, lalabax. Urialabaxia, canta, labadassuria, canta, laia, canta, labadassuria, babaxia. Tatadaçu, hanaia, cantar. Ó, o Espírito Santo de Deus, só, Senhor. Passa com cura na vida dela, Pai. Se a tua filha precisa de uma cura na sua emoção, mas se é no corpo dela, Pai, alabaxu, anaia, canta, nananassarada. Pai, visita da ponta do pé da tua filha até o último fio de cabelo. Labadassuriara, labadashia cantar. Tocantaia, labadabassuyaba. Assim como aquele menino naquele quarto, Pai, ressuscitou para viver algo novo, Pai. Nós não sabemos o nome daquele menino, mas nós sabemos o que tu fizeste dentro daquele quarto. E eu quero declarar em nome de Jesus que aquela mesma atmosfera que passou dentro daquela casa daquela mulher, que visite a casa da Tátila, Pai. Que tudo que leva o nome e o sobrenome dela viva essa atmosfera de cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura a tua filha naquilo que ela precisa, Pai. Se tem algum diagnóstico, Pai. Senhor, nós queremos cancelar qualquer diagnóstico e declarar vida. E vida em abundância. Cura. Cura. Cura e libertação sobre a vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja cura. Pai, em nome de Jesus, visita as articulações da tua filha. Restaura as cartilagens da tua filha. Restaura, Pai, os ossos da tua filha. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Pai, que haja uma atmosfera poderosa de cura e de libertação sobre a tua filha, Pai. Restaurando aquilo que ela precisa. Restituindo aquilo que ela precisa. Curando aquilo que ela precisa. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, eu coloco diante de ti a tua filha Cíntia. Coloco a sua casa, o seu esposo e as curas que eles também precisam viver. A mãe dela também. Coloco, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o mesmo Abba, que primeiro curou aquela mulher da esterilidade, e depois, quando havia morte sobre a sua casa, ainda ressuscitou o seu filho. É o mesmo Abba no qual nós estamos primiciando, nós estamos orando e nós estamos declarando cura sobre a nossa vida, restauração sobre aquilo que nós precisamos, porque nós estamos batendo na tua porta, Pai, como aquela mulher bateu na porta daquele homem. Ela não confiava nele, ela confiava no teu poder, na tua glória, porque ela sabia dos teus feitos, ela sabia, Pai, que tu tinha aberto o mar, que tu fez o Jordão cair, de tudo quanto tu tinhas feito. E a mesma coisa sobre nossas vidas. Nós sabemos o quão tu és, Pai, que tu és o Deus de milagre. Por isso nós cremos no teu milagre sobre a nossa vida e nós declaramos milagre, cura e libertação sobre a nossa vida, Pai. Por isso eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza, Pai, que o dia de hoje, Pai, ficará marcado, que o dia 16/10 será marcado por um milagre sobre as nossas vidas, assim como o dia daquela mulher ficou marcado, Pai, tão forte que foi necessário escrever para ninguém nunca esquecer daquilo que tu fizeste dentro daquele quarto. E o que está sendo feito hoje aqui, Pai, eu tenho certeza que ficará marcado e que muitos saberão do que tu tens feito, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço com fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, eu recebo. Enquanto você ora, fica uma canção gritando aqui nos meus ouvidos. Teus pensamentos me definem,
És tudo para mim, és a minha realidade, oh Abba. Essa canção, ela fala muito ao meu coração. E o salmista diz aqui no Salmo 51, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas do holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Pai, nós nessa manhã te louvamos pela tua palavra, essa palavra que nos lava, que nos limpa, que nos cura. Senhor, como nós dependemos de ti, assim como aquela mulher, aquela sunamita, desejava a tua presença, Senhor, e ali ela preparou aquele lugar para receber o profeta. Assim somos nós, Senhor. Todos os dias nos achegamos a este lugar, porque o Senhor mesmo nos tomou pela mão e nos trouxe aqui, nos juntou, Senhor amado. E o Senhor tem nos alimentado com maná fresco e diário, Senhor. E nós te honramos pela tua presença, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, que todos os dias é ministrada ao nosso coração, Senhor, traga limpeza à nossa alma. Muitos, Senhor, não são curados, ó Pai, porque precisam, Senhor, ser libertos, ó Pai. E eu quero te pedir, Senhor amado, a tua palavra, ela nos liberta, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos atrai para junto de ti. Então, nos dá mais fome e sede pela tua palavra e pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela vida da Tátila, que prontamente, Senhor, aceitou esse desafio, Pai. Eu entendo que não deve ser fácil, ela tem os seus filhos, Senhor, a sua casa, a sua família, mas a tua filha tem se colocado à tua disposição, ela tem dito sim ao Senhor. Obrigada, Senhor, pelo sim da Cleusa. Obrigada pelo sim da Nadime, obrigada pelo sim da Rosana, obrigada pelo sim do pastor Ivaldo, obrigada pelo sim de cada um, Senhor, que se coloca nessa manhã, ó Pai, para dividir conosco, Senhor, aquilo que vem de Ti, ó Pai. Eu te peço que nesse dia, Senhor, ao longo desse dia, o Senhor vá falando conosco, o Senhor vá nos limpando, nos transformando de glória em glória, Senhor amado, e nos atraindo mais e mais para Ti. Tira do nosso caminho todo embaraço, Senhor, todo espírito de confusão, toda dúvida, todo espírito de incredulidade que seja arrancado do nosso coração, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, entender que nós só chegamos a este lugar porque o Senhor nos atraiu. Nós não temos condições de nos achegarmos a Ti se o Senhor não nos revelar a Tua glória, se o Senhor não abrir os nossos olhos e nos tomar pela mão, nós não temos condições de chegarmos a Ti. Então, por isso pedimos, Senhor, para que todos aqueles que estão debaixo do nosso, de alguma forma, do nosso domínio, de alguma forma, Senhor, que nós temos influência sobre a vida dessas pessoas, tenham a revelação de quem Tu és, Senhor. Que a Tua palavra esteja, Senhor, nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, ó Pai. E eu quero te pedir também, Senhor, nesta manhã, que o Senhor abra os nossos olhos. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Por favor, tira de nós toda trave, Senhor, todo impedimento, Senhor, de ouvir a Tua voz, porque a fé vem por ouvir a Tua palavra. E nós temos nos debruçado todas as manhãs para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada por esse alimento. Nós te honramos e te agradecemos por este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tátila, consegue voltar? Ainda temos 20 minutos. Oi, pastora, consigo. Obrigada pelas orações. Eu gostaria de testificar que foi realmente algo conduzido pelo Espírito Santo. Às vezes a gente precisa parar mesmo para orar no meio do processo, para que o Senhor venha com graça. Então, é do jeito que o Senhor quer, né? Não do nosso jeito.
Então, glória a Deus por isso. E aqui nós vemos que ela, determinada foi... Eu não sei se eu consigo mais, não. Aqui. Agora o meu caderno está na mão dele. Então, eu vou deixar vocês continuarem. Eu só gostaria de falar que essa mulher ela estava determinada a encontrar o profeta e ela não queria se distrair no meio do caminho com nada. E quando perguntaram a ela, quando o servo veio até ela perguntando se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, porque ela não tinha tempo para explicar, mas ela tinha um objetivo de querer encontrar aquele que representava a presença de Deus, para que pudesse trazer socorro. E ela foi visitada com cura mais uma vez. O seu filho foi ressuscitado. Ela foi curar, a sua casa foi curada da dor do luto. Então ela recebeu, como a Ingrid falou, a cura no seu ventre da esterilidade. Ela recebeu a restauração da vida do seu filho e recebeu a cura do luto que ela e o seu marido poderiam sofrer por meio da confiança que aquela mulher tinha no Senhor, da fé e da dependência que ela tinha. E ela traçou e travou esse caminho até encontrar o profeta. E ela foi contendo, né, equilibrando, vamos dizer assim, governando sobre as suas emoções. Mas quando ela chegou diante do profeta, que representava o Senhor, ali ela se lançou ao chão, abraçou os seus pés e chorou. E isso fala muito comigo sobre nós, quando estamos diante do Senhor, nós estamos diante do nosso Pai. Aí diante dele nós podemos nos lançar, diante dele nós podemos chorar, diante dele nós podemos abrir o nosso coração e colocar todas as nossas dores, porque ele nos ama, ele é um bom pai e ele se compadece de cada um dos seus filhos e socorre os seus filhos. Então eu vejo que o Senhor, ele é esse pai que olha para os seus filhos, que se lançam aos seus pés em clamor, em dor, em choro, mas também em confiança, que vem buscar o socorro nele. E ele olha e atende, socorre cada um dos seus filhos. Eu ia pedir para cada um colocar o seu pedido de oração, mas eu vi também que a Ingrid já esteve orando profeticamente por cada pedido que foi feito aqui. Eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de pedir à pastora Cleusa para conduzir o final aqui desse período de oração e os irmãos para colocarem aqui no chat se tem mais algum pedido de oração. Eu gostaria de pedir oração também pela vida do pastor Robert, que está tratando um câncer de pulmão, está internado no hospital. E é isso, pastora Cleusa. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Ele te dê fortaleza e que Ele continue a usar a sua voz para comunicar a bondade de Deus. E eu quero ser grata ao Senhor por cada um que Ele tem atraído para esse tempo. E vamos orar. A Grace também pediu oração. Ela está ausente da sala essa semana porque ela está viajando, ela está em Dubai, em uma missão pontual. E eu peço oração também por mim aqui em Santa Catarina. Esses dias têm sido bem pontuais. Essa minha vinda efetivamente foi um trabalho aqui que o Senhor está fazendo nas empresas, como Ele tem atraído pessoas a Ele, né? E nós somos apenas o canal. Ontem nós tivemos mais uma vez a manifestação do amor e do poder de Deus. Foi um dia de resgate, pessoas que estavam afastadas da presença do Senhor, casais que realmente estavam passando por momentos tão pontuais, e o Senhor, de fato, tem estabelecido o reino dele nos lugares nos quais a porta tem sido aberta, né? Então, eu vejo que muitas pessoas serão resgatadas em seus ambientes de trabalho, porque ele é um Deus intencional. Então, tivemos um tempo de muita cura, muitas pessoas que foram machucadas nos ambientes, né? Eu acredito que a igreja genuína de Cristo, ela não vai ferir ninguém, mas nós somos passíveis de erro, como líderes muitas vezes, e até sem intenção, né? Nós acabamos tocando naquilo que é tão valioso e trazendo alguma dor ou potencializando alguma dor que já existe.
Então, muitas pessoas ontem nesse ambiente foram curadas sobre a palavra do Senhor. Eu vi muita restauração. Então, tem sido dias muito pontuais aqui. E eu creio que o Senhor é aquele que vai nos enviar para lugares específicos para que haja restauração. Esse é um tempo muito pontual de movimento dos pés daqueles que carregam a clareza do seu propósito e independente de um ambiente formal onde a gente acostuma ir, né, para manifestar o nosso tempo de adoração, de louvor ou de oração. O Senhor quer que estejamos prontos para levarmos essa cura. Na medida que nós vamos sendo curados, nós vamos compartilhando a cura. Na medida que nós vamos vencendo os processos, nós vamos conduzindo outros a viverem o processo. Então, eu oro por um tempo de ativação, que de fato não estejamos nessa sala só por nós, só pelo nosso fortalecimento, só pelas nossas famílias, só pelas nossas empresas, só pelas nossas causas, e sim para que o nome dele seja glorificado, para que o reino de Deus possa expandir. Então, eu sei que ele conta conosco, com a nossa voz, e realmente ele sempre vai escolher os improváveis. Eu falo, Senhor, eu sou a mais improvável, e o Senhor tem, pela sua misericórdia, me alcançado, e eu não quero negligenciar, ou deixar de ir, ou deixar de fazer aquilo que ele tem pedido, aquilo que ele tem ansiado. E se você deixa de cumprir o seu propósito, o outro fica sobrecarregado, porque o propósito é do Senhor e ele conta com pessoas disponíveis. Por isso é necessário vivermos esse tempo de cura nessa sala. Essa sala de cura, ela tem um propósito. E algo, Tátila, que me chamou muito a atenção na palavra foi a importância de encontrar um profeta, o valor que nós damos àquelas pessoas pontuais que o Senhor envia realmente para manifestar algo, porque os céus é dele, mas a terra é dos homens. Na terra Deus vai usar pessoas, queridos. O Senhor pode vir e manifestar sozinho, pode, mas ele desejou fazer tudo com pessoas. Então eu tenho pedido, Senhor, prepare o bom encontro daqueles que precisam daquilo que eu carrego e daqueles que realmente tenham aquilo que eu preciso, porque é sempre uma via de entrega e de recebimento. Deus sempre vai te usar para alguém de alguma forma e você sempre vai ser também canal para que alguém possa derramar sobre você a bênção do Senhor. Então nós não podemos ficar parados. Estou resumindo aqui tudo isso para te dizer: não fique parado, não pare na sua dor, não pare em nenhuma enfermidade. Eu já contei várias vezes o testemunho aqui da minha irmã. Quando ela recebeu o diagnóstico, eu já entreguei para ela o livro Curai os Enfermos. Nós não estamos passando nada em vão. Deus não perde a viagem e ele não perdeu o controle. Então eu queria orar por isso. Se você quiser colocar os pedidos no chat, vamos orar, mas eu quero iniciar orando por você, que carrega um plano, que carrega uma história que está em um livro que o Eterno escreveu ao seu respeito. Você não pode parar, você não pode deixar de anunciar a mensagem, você não pode deixar de ser um instrumento de cura. Por isso é necessário abrir o seu coração para a cura. O Senhor deseja, através da sua vida, entrar em todos os ambientes. O Senhor deseja passear nesse país, passear nas nações com a sua vida, com as suas orações, com o seu testemunho de cura, de restauração. Você é a mensagem de Deus. A palavra diz que nós somos carta escrita, endereçada a homens. Quem é que precisa te ler para receber, para conhecer Jesus, para conhecer a cura, para conhecer que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele prospera, que Ele abençoa? Eu oro em nome de Jesus para que nós estejamos posicionados. Nós não temos mais tempo, queridos. Eu tenho sentido uma urgência tão grande no meu coração, uma urgência da hora. As meninas aqui ficam, pastora, esse dia X a senhora vai tirar para descansar. Eu falo, eu quero ficar totalmente rendida e disponível àquilo que ele quer fazer.
Eu não estou hoje preocupada com parar. Eu quero sim ter os meus momentos de descanso e desfrute, mas acima disso eu quero cumprir o ID. Eu não quero chegar no céu diante de Jesus devendo nada. Tudo que ele conta para que eu e você, sabe? Tudo que ele escreveu, tudo que ele deseja, tudo que ele anseia, que nós façamos na terra, nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir. Ora vai ser fazer oração, ora vai ser ir até alguém, orar por alguém, ministrar uma palavra, abençoar alguém, sabe? Eu não sei qual o raio da graça que você tem para ampliar a mensagem do reino, mas o que eu quero te dizer é não pare nos problemas, não pare na sua dor, não pare nas circunstâncias. Muitas curas vão acontecer em movimento. Muitas curas vão acontecer em movimento. Eu fui me dar conta que eu estava curada da asma nessa viagem, porque quando eu cheguei, eu falei: meu Deus, eu cheguei nesse ambiente frio, nesse ambiente nessa mudança de clima e eu não estou tendo nada na minha respiração. Quantas vezes eu vim mesmo com asma, dava 2 passos, com muita falta de ar, mas eu não parei, eu desisti continuar, porque maior é aquele que está em mim. E eu quero te dizer, independente do seu processo de cura hoje, assim como essa mulher que foi anunciada aqui através da palavra, viveu o processo, entregou o profeta, sabe? Honrou o profeta ali com a sua obediência, com a sua presença, ouviu, deu credibilidade àquilo que estava sendo falado e direcionado, dê credibilidade à voz do Espírito Santo, dê credibilidade às pessoas que ele coloca na sua vida, por mais que você não entenda. E outra coisa que me chama muita atenção, para que a gente possa orar, essa mulher não colocou murmuração nos seus lábios. Quando o profeta perguntou a ela como estavam as coisas, ela disse que vai tudo bem. Isso para mim é a palavra de alguém que decide confiar, independente das circunstâncias. Decide confiar e não murmurar, não se tornar um maledicente. Então, que o Senhor arranque dos nossos lábios toda murmuração, todo espírito crítico, toda reclamação, que nós venhamos dizer, vai tudo bem, porque nós temos certeza de que quem nos disse é fiel para cumprir, quem nos prometeu é fiel para cumprir. Então eu quero orar hoje em nome de Jesus, por cada filho e filha que está nessa sala. Eu quero orar em nome de Jesus por nossos corações, porque do coração procede a fonte da vida. E a tua palavra diz que sobre tudo que devemos guardar, nós precisamos aprender a guardar os nossos corações, porque a morte e a vida está no poder da língua. Pai, o coração só fala, a boca só fala o que está cheio no coração. Então eu oro hoje, pedindo que o Espírito Santo nos lave com águas purificadoras. Que toda palavra torpe, contrária, toda reclamação, Pai, toda murmuração. Pai, toda palavra que toca no outro, que magoa, que machuca. Muitas vezes os nossos cônjuges, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos amigos, são magoados, feridos por palavras, Senhor. Pai, muitas vezes a nossa empresa, estamos ali passando por dificuldades e começamos ali maledizer, nós não reconhecemos o Senhor, nós não entendemos os teus processos e hoje eu te peço, cura a nossa voz, cura a nossa fala, cura as nossas palavras. Queremos declarar vida, Pai. Repreendemos toda palavra e te pedimos perdão. Perdão por palavras torpes, perdão por falarmos mal, perdão por mentiras, perdão, Senhor, por acreditarmos mais no que as circunstâncias, os nossos olhos carnais veem, do que nas tuas verdades. Pai, nós queremos, Senhor, reconhecer que tu és aquele que, como esse profeta, está diante de nós, guiando, Senhor, nos dando a tua direção. Hoje nós abrimos os nossos olhos para te ver nos processos, mesmo a caminho da cura física, da cura emocional. Nós estamos com os nossos olhos em ti.
colocando o íntimo do nosso ser diante daquele que pode nos tocar. Nós preparamos um ambiente para você, Espírito Santo. Assim como essa mulher preparou para o profeta um quarto. Em algum momento, esse quarto serviu de cama para o filho dela, serviu de ambiente para a cura dentro da casa dela. Essa mulher viveu 2 episódios muito pontuais. Pai, ela semeou a cura na casa dela, preparando um ambiente para receber a presença. Nós preparamos hoje um ambiente no nosso coração. Nós semeamos, Pai, fé. Nós regamos com fé e te recebemos, Pai, crendo que o Senhor é aquele que deseja habitar no ambiente que é preparado. Então, nós preparamos esse ambiente com fé, nós preparamos esse ambiente abrindo a porta, pode acessar, a casa é sua, os quartos do nosso interior são seus. Entra e restaura, Espírito Santo. Remanassuíterras. Restaura-nos e seremos restaurados. Cura-nos e seremos curados. Limpa-nos e seremos limpos. Tereastuia. Arranca toda enfermidade dos nossos olhos, toda cegueira espiritual, riastuicas, tudo aquilo que nos impede de ver, tudo aquilo que nos impede de ouvir, arranca o tapume. Arranca hoje o tapume dos nossos ouvidos. Nós queremos ouvir. Nos leva aonde podemos ouvir tua voz, como diz a canção. E aos teus pés. Aos teus pés podemos ouvir, ver, sentir, nos alimentar, porque tu és o fiel pastor, de nada teremos falta. Eis-nos aqui para receber cura física, cura mental, cura espiritual. Eu oro por testemunhos, Pai. Eu oro e declaro testemunhos de cura, de restauração, de restituição. E o Senhor diz que Ele restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quando essa mulher teve novamente o profeta ali, ela foi restituída daquilo que era dela. A morte quis levar aquilo que Deus deu para ela como promessa, mas ela foi restituída. Ela foi restituída. Existe, queridos, uma trilha, um caminho a seguir para que possamos receber. Permaneça fiel, independente de tudo que você está vivendo. Eu vejo muita turbulência na vida de muitos aqui. Mas o Senhor diz: permaneça no caminho, permaneça focado no alvo. Haverá cura plena e restituição. Eu recebo essa palavra muito forte no meu espírito. Restituição. Restituirei os anos que foram consumidos, o tempo que você teve que dedicar-se a tratar o seu corpo físico de doenças, a sua alma de aflições. O Senhor vai trazer uma restituição plena. Aqueles que creem, tudo é possível, diz o Senhor. Tremanaiaçui, terraça, aquele que crê, e eu sinto muito forte o Espírito Santo derramando uma porção de fé. E ele arrancando aqui a esperança que estava adiada. A esperança adiada sim enfraquece o coração. Irimanaiaçuri, andoremanaiaceia. E o Senhor diz: Irimanasuri, manaiaçuia. Esse é o tempo. Esse é o tempo de cura. Esse é um tempo pontual de cura. Rebalaiaçuiderras. Porque vocês são agentes de cura. Irimanaiaçuiderras. Eu vejo potes,
Muitas vasilhas, Teremanaiaçuia, sendo, Derecantuia, vasilhas que estão sendo cheias de óleo. Eu vejo um óleo, um bálsamo, e ele é oleoso. E o Senhor começa a encher essas vasilhas, porque será para você e para muitos. Tirimanasuia, Remalaiasui, Teremanaiasou, Tiricanto e Manaiasuia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Deus. Remanasuia, e eu vejo a fé de muitos aqui. Teremanaiasuia sendo restaurada. Decantuia, eu vejo o Senhor dando basta em algumas situações. Obrigada por isso, Pai, porque eu vejo literalmente o Senhor cessando ataques. Espírito Santo. Obrigada, Pai, por cada vida aqui. Teremanaiasuia. Eu vejo o Senhor tocando você. Não sei se é a Ariane, gente, eu não estou enxergando direito, eu não sei cadê meu óculos. Mas eu acho. Ayane, sim, filha. O Senhor toca você. Eu vejo o Senhor curando a sua mente. Você estava com a mente agitada, muitas aflições. Eu vi a tua alma cheia de angústia. E o Senhor arrancando. Teremanaiasui, decantuia. Muitas perguntas, uma sede de conhecer a verdade, porque há uma grande libertação, há uma grande restauração, porque o Senhor quer te usar como uma voz. Eu vejo uma força voraz na tua voz. Ele te dará a habilidade do que falar. Ele diz: abra a tua boca que eu vou encher. O Senhor te escolheu para anunciar boas notícias, mas há um processo de cura intenso. É como se você tivesse sido rejeitada em alguns ambientes, incompreendida em alguns ambientes. Mas o Senhor te diz: eu te fiz, eu te escolhi e tu és meu. Ele diz que quando você passar pelo fogo, a chama não vai te queimar. Quando você passar por águas profundas, elas não vão te submergir, porque o Senhor te escolheu para marcar uma geração. Você nasceu nessa geração por um propósito muito peculiar, muito peculiar. Ele conta com você, mas é tempo de mergulhar nas escrituras. Você vai ter que deixar muitas coisas, filha, para se dedicar a estudar, a aprender, e o próprio Espírito vai te instruir. Eu vejo ele te moldando como um vaso de barro. A Bíblia diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro para que ele dê a forma que o agrada. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, e tu terás um encontro genuíno com a presença. Hoje você conhece de ouvir falar, mas os teus olhos vão ver, porque você é uma comunicadora dessas verdades, diz o Senhor. Eu não sei hoje qual o seu raio de alcance, mas ele diz que te dará maior poder de alcance, porque você é uma mensagem que está sendo preparada para levar cura, para levar restauração. Eu vejo ele curando seu coração de rejeição. Por vezes você se sentiu rejeitada, não pertencente, mas ele te diz que te cura. Ele te traz para fora. Ele tira ataduras da sua vida, como Lázaro. Ele tirou Lázaro e ele desenfaixou para que Lázaro pudesse revelar o milagre.
Oh, obrigada, Pai, por a tua filha, por quem ela é. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor planejou. Dedique tempo a ler os Salmos e comece pelo 139. Tua identidade será revelada pelo teu Pai. Não existe fórmulas humanas, não existe ambientes que não seja a presença aonde filhos legítimos serão encontrados pelo amor do Pai. Pai, eu quero continuar nessa atmosfera, te agradecer. Eu oro pela vida da Dani, Pai. Eu quero te agradecer por quem ela é. Hoje eu oro, Senhor, por renovo de forças. Dani é aquele que faz forte o cansado. Ele restaura as forças do que não tem nenhum vigor. E eu vejo você como uma águia hoje. Aqueles dias que a águia se prostra e ela mesma começa um processo de renovação. O Senhor te diz, Dani, que ainda esse ano você viverá uma renovação tão sobrenatural, porque você vai voar muito alto. É mais alto. O Senhor conta com as suas asas abertas. O adversário tem tentado paralisar os seus passos, mas ele diz: filha, eu te dou asas, porque sobre ti nascerá o sol da justiça, trazendo cura sobre as tuas asas, e você sairá saltando como um bezerro solto no pasto. O sol da justiça brilha sobre você, porque o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eu vejo o Senhor trazendo remanescentes para perto, para o cumprimento do propósito. Espírito Santo, eu coloco a tua filha diante do Senhor, que o Senhor traga à existência esse renovo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, essa sala de oração, essas vidas que o Senhor atraiu aqui, que são tuas, Pai, que são os teus eleitos, que são os teus amados. Oh, Paizinho, está aqui cada vida aqui representada por ti, Senhor. Famílias representadas. Eu e a minha irmã, Senhor, estamos aqui por nossa família, Pai. Nós cremos na cura, nós cremos na restauração, nós cremos na restituição. O Senhor disse hoje, quando eu comecei a orar, haverá restituição. E o Senhor diz a você, Rosana, os anos que foram consumidos, o Senhor vai remir o tempo para que você possa viver e ver e contemplar a restituição. Pai, em nome de Jesus, eu coloco Rosana aqui diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o tempo é teu, a hora é tua. Mas hoje eu peço, apressa-te, Senhor. Traz a existência. Cessa, Senhor, os ciclos. Cessa o ataque, Pai. Leva, Senhor, essa família para um alto retiro, porque eles conhecem o seu nome. Pai, que eles possam, Senhor, invocar e serem respondidos. Eu oro em nome de Jesus. Pai, eu coloco cada indivíduo aqui. O Senhor sabe o que cada coração anseia. Nós cremos e confiamos em Ti. Nós não estamos com expectativas em pessoas, em homens. Não confiamos, Pai, na força do nosso braço. Mas hoje nós queremos Te mostrar as nossas fraquezas, porque é o Teu poder que aperfeiçoa as nossas fraquezas. Eu coloco, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Eu declaro cura, Senhor. Cura, Pai. Cura a nossa visão. Muitas vezes os nossos olhos foram tão machucados e feridos que não conseguimos enxergar, mas hoje nos dá a tua ótica, a tua lente. Nós concordamos com as tuas verdades. E eu declaro: nenhuma unha nossa ficará no Egito.
nenhuma nossa, nós estamos diante do Senhor, e é o Senhor que governa, que conduz. Nós entregamos o controle. E hoje, quando você encerrar essa sala, você vai fazer um ato profético. Quem tem carro vai pegar a chave do seu carro e vai fazer uma oração, entregando a direção e o controle para Ele, porque muitas coisas serão mudadas. Muitos vão pegar aqui a chave da sua casa e você vai entregar a Ele as chaves da sua casa e fazer uma oração. Eu entrego a Ti o controle. Saia de cena, queridos, para que Ele possa governar algumas coisas, para que Ele possa controlar, porque Ele já te deu poder e autoridade. Você pode tirar as suas mãos e, com a autoridade que você tem, confiar. O poder e a autoridade, por vezes, é para que nós, de fato, possamos confiar, possamos descansar. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele conduzir os seus passos. Ele é fiel. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Se o seu coração estiver alinhado, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, o Senhor vai condenar. Essa é a herança dos servos do Senhor, sabe? Não guerreie contra pessoas. Entregue tudo ao Senhor. O Senhor me fala, Ele não me mostra o nome, mas tem alguma pessoa aqui nessa sala que está vivendo uma guerra, estão atacando a sua identidade. E Jesus no deserto venceu, sabe? Entendendo que era filho. Se permita ser filho. Entenda que um filho não precisa guerrear, questionar sobre quem ele é. Ele apenas precisa se portar. O inimigo falava: se você é filho, faça isso. Se você é filho, faça aquilo. Jesus sabia que era, porque antes daquilo, o céu se abriu. O anjo, o Espírito Santo desceu. A voz ecoou e disse: esse é o meu filho amado. Então ali estava uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, sabendo que o Filho de Deus veio cumprir uma missão. Você, como filho de Deus, veio a essa terra cumprir uma missão. Então, o que você precisa saber nesse tempo é que você tem um pai e que você carrega uma identidade e que nada nem ninguém pode atacar essa identidade, porque nele você é filho de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Tátila, Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, seus filhos. Deus abençoe a sua posteridade. Deus abençoe os filhos dos seus filhos, que o Senhor possa usar vocês como Ele já tem usado, que vocês sejam realmente um instrumento para levar as verdades de Deus e manifestar a essa criação que existem filhos. Deus abençoe a todos vocês, permaneçam fortalecidos, não deixem de estar na oração, não deixem de estar aqui. Eu sinto que é uma estação muito pontual de nos unirmos para orar juntos. Muito obrigada a todos e até amanhã. Estejam em oração por nós que estamos em viagem, estejam nos guardando e que o Senhor possa guardar vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.